Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus. Manter a postura ereta, coluna bem certa, ombros relaxados. Feche os olhos, ligue-se a Deus e absorva essas frases positivas. Vamos nos ligar a todo bem, a toda luz, a todo universo. Oração a gratidão. A gratidão nos eleva. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço ao Petit Anole, agradeço a tartaruga, agradeço aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, os meus queridos filhos e suas famílias, os meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço meu querido genro José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, suas famílias, Cátia, Ana, Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, Ronaldo, Isabela. Agradeço aos meus queridos avós. Agradeço aos meus queridos sobrinhos. Agradeço aos meus queridos primos. Agradeço aos meus queridos irmãos. Agradeço as minhas queridas plantas. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, às grandes cachoeiras sagradas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, a força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço a Casa de Lakshmi e seus professores e seus alunos. Agradeço ao meu lar iluminado. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos do condomínio 28 de agosto. Agradeço aos cursos que participo. Agradeço a todo bem, a toda luz, a toda força, a todo amor que existe em nossos corações. Agradeço a nossa inteligência, agradeço a todo bem que existe em toda a minha vida. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço ao ar que eu respiro. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço a todo bem que existe em nossas caminhadas. Agradeço, agradeço a todos os nossos alimentos. Agradeço, agradeço poder respirar, poder caminhar livremente. Agradeço, agradeço, agradeço poder sentir todas as criaturas. Agradeço a todos os nossos amigos. Agradeço a todos os nossos vizinhos. Agradeço, agradeço, agradeço por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus. Manter a postura ereta, coluna bem certa, ombros relaxados. Feche os olhos, ligue-se a Deus e absorva essas frases positivas. Vamos nos ligar a todo bem, a toda luz, a todo universo. Oração a gratidão. A gratidão nos eleva. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço ao Petit Anole, agradeço a tartaruga, agradeço aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, os meus queridos filhos e suas famílias, os meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço meu querido genro José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, suas famílias, Cátia, Ana, Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, Ronaldo, Isabela.
agradeço os meus queridos avós, agradeço aos meus queridos sobrinhos, agradeço os meus queridos primos, agradeço os meus queridos irmãos, agradeço as minhas queridas plantas, agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, às grandes cachoeiras sagradas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, a força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço a Casa de Lakshmi e seus professores e seus alunos. Agradeço ao meu lar iluminado. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos do condomínio 28 de agosto. Agradeço aos cursos que participam. Agradeço a todo bem, a toda luz, a toda força, a todo amor que existe em nossos corações. Agradeço a nossa inteligência, agradeço a todo bem que existe em toda a minha vida. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço ao ar que eu respiro, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço a todo bem que existe em nossas caminhadas. Agradeço, agradeço a todos os nossos alimentos. Agradeço, agradeço poder respirar, poder caminhar livremente. Agradeço, agradeço, agradeço poder sentir todas as criaturas. Agradeço a todos os nossos amigos. Agradeço a todos os nossos vizinhos. Agradeço, agradeço, agradeço por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus. Manter a postura ereta, coluna bem certa, ombros relaxados, feche os olhos, ligue-se a Deus e absorva essas frases positivas. Vamos nos ligar a todo bem, a toda luz, a todo universo. Oração da a gratidão nos eleva. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço ao Petit Alole, agradeço a tartaruga, agradeço aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, os meus queridos filhos e suas famílias, os meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço meu querido genro José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, suas famílias, Cátia, Ana, Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, a Ronaldo, a Isabela. Agradeço aos meus queridos avós. Agradeço aos meus queridos sobrinhos. Agradeço aos meus queridos primos. Agradeço aos meus queridos irmãos. Agradeço as minhas queridas plantas. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, às grandes cachoeiras sagradas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, a força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço a Casa de Lakshmi e seus professores e seus alunos. Agradeço ao meu lar iluminado. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos do condomínio 28 de agosto. Agradeço aos cursos que participam. Agradeço a todo bem, a toda luz, a toda força, a todo amor
que existe em nossos corações. Agradeço a nossa inteligência, agradeço a todo o bem que existe em toda a minha vida. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço ao ar que eu respiro, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço a todo o bem que existe em nossas caminhadas. Agradeço, agradeço a todos os nossos alimentos. Agradeço, agradeço poder respirar, poder caminhar livremente. Agradeço, agradeço, agradeço poder sentir todas as criaturas. Agradeço a todos os nossos amigos. Agradeço a todos os nossos vizinhos. Agradeço, agradeço, agradeço por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus. Manter a postura ereta, coluna bem certa, ombros relaxados, feche os olhos, ligue-se a Deus e absorva essas frases positivas. Vamos nos ligar a todo bem, a toda luz, a todo universo. Oração da a gratidão nos eleva. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço ao Petit Anole, agradeço a tartaruga, agradeço aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, os meus queridos filhos e suas famílias, os meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço meu querido genro José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, suas famílias, Cátia, Ana, Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, a Ronaldo, a Isabela. Agradeço aos meus queridos avós. Agradeço aos meus queridos sobrinhos. Agradeço aos meus queridos primos. Agradeço aos meus queridos irmãos. Agradeço as minhas queridas plantas. Agradeço